ouvinte, eu queria nesta manhã compartilhar uma palavra com você, que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 9, estaremos lendo os 8 primeiros versículos. Lendo o texto: E entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoar-te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: Por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil, dizer ao paralítico: Perdoar-te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua cama. E levantando-se foi para a sua casa, e a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Meu querido ouvinte, nós acabamos de ouvir aqui a narrativa de um dos milagres que Jesus operou durante seu ministério terreno. Narra a história que um homem acometido de uma paralisia, deitado numa cama, um paralítico, sem poder movimentar, sem ter autonomia para ir onde quer que quisesse, esse homem desperta a atenção de outros. E esses outros homens, certamente seus amigos, o pegaram e levaram até onde estava Jesus. E diz o texto que esse paralítico foi levado até onde estava Jesus, e Jesus, olhando e vendo a fé deles, pergunta, ou melhor, lhe diz: a tua fé, perdoados-te são os teus pecados. Esse texto é interessante porque ele mostra, nós podemos fazer algumas reflexões a respeito desse texto e tirarmos algumas lições para o nosso próprio dia a dia. Primeiro, nós observamos que o homem que não tem Jesus, o homem que não conhece Jesus, ele é um homem que sofre da grande doença da humanidade, que é o pecado. E esse pecado faz com que ele perca a sua autonomia. Ele deixa de ter vida própria, de andar por si só, e passa, na verdade, a ficar paralisado pelas consequências do pecado. O pecado paralisa o homem na sua caminhada para o céu. O homem que vive no pecado, ele não consegue andar em direção às coisas dos celestiais, às coisas do alto. E diz o texto, no texto paralelo a esse fato também é narrado no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 2, diz que quando os homens souberam que Jesus estava naquela casa, 4 homens resolveram levar esse paralítico até Jesus. E nessa empreitada, chegaram na casa, perceberam que não tinha como se aproximar, porque havia uma grande multidão que cercava e que impedia a passagem ou a entrada naquela casa. E aí eles tiveram a ideia de pegar aquele homem, diz o texto que não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Pegaram aquele homem, fizeram o foro pelo telhado e inseriram aquele homem dentro da casa, baixando pelo telhado. E nós percebemos que na nossa ida até Jesus são tantos obstáculos para o homem se aproximar de Jesus, são tantas dificuldades que impedem o homem realmente de ter uma aproximação com Jesus, mas nós temos que vencer todos os obstáculos, todas as dificuldades e dele nos aproximarmos, porque é nele que está a nossa vitória, é nele que está a mudança de vida que nós precisamos. E aquele homem paralítico, ele dependia do esforço dos outros, dependia da iniciativa de outros para poder realmente ser alvo da graça de Deus. Às vezes é assim mesmo, às vezes você está tão triste, tão desanimado, não tem nem ânimo para andar, para caminhar, e de repente chega alguém e faz um convite para você, convida você para estar na presença de
de Jesus, se você receber um convite desse, não deixe de ir. De repente, é em decorrência dessa intermediação que você vai ter os seus problemas solucionados por Jesus. E aqueles homens levaram aquele moço, fizeram de forma abnegada, sem querer nenhum reconhecimento, sem querer chamar a atenção de Jesus para si, mas tão somente para quem necessitava. E aqui nós vemos que realmente o homem que se preocupa com o problema alheio, ele deve tão somente buscar apresentar Jesus às pessoas, sem buscar nenhum reconhecimento. E aqueles homens levaram, e agora Jesus, eu fico imaginando Jesus naquela casa, e daqui a pouco desce uma maca pelo telhado e um homem paralítico diante de Jesus. E Jesus, olhando para aquele homem, diz: filhos, perdoados estão os teus pecados. Ora, mas coisa intrigante, resposta que aos olhos humanos não satisfazia a necessidade daquele paralítico. Aquele homem era paralítico, e o que ele precisava era de uma cura. E Jesus olha para ele e diz: olha, perdoados que são os teus pecados. A aproximação de Jesus, primeiro, tem que produzir perdão de pecados. Quem se aproxima de Jesus buscando outra coisa, senão a salvação da sua alma, está invertendo as prioridades de Deus na sua vida. É bem verdade que nós temos uma série de necessidades, uma série de demandas reprimidas, e Jesus conhece todas elas. Ele sabe do que eu preciso para a minha subsistência diária, ele sabe do que eu preciso para me manter, do que eu preciso para me vestir, do que eu preciso para me alimentar. Tudo isso Jesus sabe. Mas a prioridade de Jesus é perdoar o meu e o teu pecado. E Jesus olha para aquele homem e diz: perdoados são os teus pecados. E diz o texto que aquelas pessoas que ali estavam, alguns dos escribas que ali estavam, eles começaram a questionar em seus corações, dizendo: por que diz esse blasfêmia? Por que ele blasfêmia? Né? Quem pode perdoar pecado senão Deus? E Jesus, conhecendo o coração daqueles homens, sabendo o que se passava no coração deles, Jesus olha para eles e diz assim: por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te e toma o teu leito e anda? E aí, Jesus diz: olha, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta e toma o teu leito e vai para a tua casa. Entendemos aqui, percebemos que a prioridade de Jesus era o perdão dos pecados, era tornar aquele homem apto a caminhar com Deus e morar nos céus. Era fazer com que aquele homem pudesse se transformar de um homem desprovido da graça de Deus em alguém alcançado por essa mesma graça. A prioridade era perdoar os pecados daquele homem e fazer com que ele caminhasse para o céu. Ele poderia até continuar deitado naquele leito, né, fisicamente sem nenhum movimento, mas só pelos perdões dos pecados ele já estaria caminhando para o céu. Mas aí Jesus diz: olha, para que saibais, né, que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, a ti te digo, levanta, toma o teu leito e anda. O milagre é para glorificar o nome de Jesus. O milagre é para testificar de que Ele tem todo o poder, mas a prioridade de Deus nas nossas vidas é o perdão dos nossos pecados. E aí Jesus chega para aquele homem e diz: olha, a ti te digo, levanta, toma a tua cama e anda. Melhor mesmo do que aquele homem, Jesus conhecia as suas necessidades. Talvez na ótica daquele homem, de seus amigos, o que ele mais precisasse fosse de uma cura. Mas na ótica de Jesus, o que aquele homem precisava era ter os seus pecados perdoados. E Jesus, ele vai de encontro à nossa necessidade. Não adianta nós termos coisas materiais que perecem aqui e não termos os nossos pecados perdoados. A prioridade de Deus é fazer com que nós sejamos cidadãos dos céus, fazer com que nós sejamos peregrinos nessa terra, mas que estejamos caminhando para as mansões celestiais. Se aproxime de Jesus com afã, com o intuito de receber dele o perdão dos seus pecados. Se aproxime de Jesus com o objetivo de receber dele a salvação da sua alma, e todas as outras coisas
vos serão acrescentadas, porque Ele conhece a minha e a sua necessidade. Receba essa palavra em nome de Jesus. Ministrava com graça e poder a palavra que é a água da vida, vida eterna para todo que crê. Comovia a fé, aumentava, sua unção espargia poder. De repente um coxo levanta, seus amigos vieram trazer. Multidões hoje mesmo seguem, muitos que querem ver para crer. Vem com fé sua bênção recebe, hoje a bênção chegou pra você. No telhado buraco abriram e desceram o homem com fé. A resposta à fé